Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu vou fazer a correção da atividade de maio, tá? Do primeiro ano, para vocês saberem fazer a correção devida lá no caderno de vocês, na atividade, para que vocês possam compreender um pouco como que foi pedido a atividade para vocês fazerem, tá bem? Então, no exercício número um, tá? O exercício número um ele traz o seguinte: a para vocês resolverem do um ao 5 com o mesmo conjunto, tá? E a mesma função. Dados os conjuntos A e o conjunto B, vocês podem observar aqui o conjunto A e o conjunto B. O A é formado por 0, 1, 2 e 3 e o B é formado por 1, 2, 3, 4 e 5. E nós temos duas relações binárias, né? Eu chamo de relação binária, a relação R e a relação S. A relação R ela é dada pelo par ordenado XY, pertencente ao produto cartesiano A e B, tal que o Y ele é dado por 2x mais 1. Então, tenho esta relação binária aqui, 2x mais 1, para a relação de R. E a mesma coisa para S, só que agora a minha relação binária, minha função aqui, ela é igual a x, y é igual a x mais 1. Então, tenho duas funções separadas, duas relações binárias, para uma e para outra. E do 1 ao 5, ele está pedindo para calcular algumas coisas. Em relação a todos esses valores aqui, ó, tanto para o conjunto A, tanto para o conjunto B, e essas duas relações binárias. A número 1, ele está pedindo para representar a relação R e a relação S pelo meio de par ordenado. Se vocês observarem lá na atividade, o par ordenado ele é composto por dois números. E eles vão estar entre parênteses. Então, o primeiro número sempre é x, ó. Isso aqui é um par ordenado, ó. O primeiro número sempre é x e o segundo número sempre é y. Então, como que eu vou achar, através da relação binária R e a relação S, como que eu vou achar esses pares ordenados? Primeiro, como a minha relação binária é de A para B, né? A cartesiano B, como aqui está dizendo, ó, A cartesiano B, então os valores que eu vou utilizar no lugar do x são meus valores de A. Ou seja, eu vou utilizar os valores de A para 0, 1, 2 e 3 separadamente. Então, observando aqui, ó, eu vou utilizar esses valores aqui, ó. Esses valores aqui são do meu conjunto A. Então, nesse caso, nesse exercício, todos os valores para x, você vai utilizar os valores do meu conjunto A. Então, o conjunto A é o conjunto de partida, é o conjunto que eu coloco valores para x, que ele vai me dar o meu valor y. Como assim, professor, ele vai me dar o valor y? Você vai utilizar a função, esta função aqui, ó. Y é igual a 2x mais 1. No lugar desse x, você vai colocar 0, depois você vai colocar 1, colocar 2 e colocar 3, 1 para cada valor. Então, no primeiro caso, quando x for igual a 0, então no lugar do x, ó, primeiro estou fazendo para R, tá? Primeiro é para R, depois é para S. Então, qual que é a minha relação binária R? Minha função é 2x mais 1. Então, no lugar desse x aqui, ó, eu vou colocar 0. Então, o y é igual a 2 vezes, quem que é x? 0 mais 1, que é da minha fórmula. 2 vezes 0, 0, mais 1 vai dar 1. Então, formei o meu primeiro par ordenado. Quando x for 0, o y vai ser 1. Então, aqui, ó, o meu par ordenado aqui, ó. Primeiro sempre é x, segundo sempre é y. Quando x for 1, y vai ser quanto? Então, no lugar do x, você vai colocar o valor de 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 vai dar 3. Então, ó, você vai substituir o x na função. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, ó, quando x for 1, y é quem? 3, ó. Formei meu par ordenado. Primeiro sempre é o valor de x,
e segundo sempre é o valor de y. Meu par ordenado está aqui. E agora quando x for 2? Então, no lugar do x você vai colocar 2. 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 que vai dar 5. E no 3, 2 vezes 3 dá 6, mais 1 vai dar 7. Então, ó, quando x for 2, y é 5. E quando x for 3, y é 7. Então, nós temos aqui formei meus pares ordenados na relação R. Porque a relação R é esta função aqui, ó, tá? Agora, eu vou formar a função a partir da função S, os meus pares ordenados. Qual que é a minha função S? X mais 1. Olha lá, ó. Eu vou pegar o valor de x e vou somar com 1. Quem que são os valores de x? O meu conjunto A. 0, 1, 2 e 3. Então, ó, x igual a 0, y vai ser quem? Quem que é x? 0 mais 1, 1. X igual a 1, 1 mais 1, 2. X igual a 2, 2 mais 1, 3. X igual a 3, 3 mais 1, 4, através da minha relação, da minha função aqui, ó. Y igual a x mais 1. Tá? Então, formei meus pares ordenados. Quando x for 0, y é 1, ó. 0 no x, 1 no y. Quando x for 1, y é 2. Quando x for 2, y é 3. Quando x for 3, y é 4. Então, formei meus pares ordenados. E é isso que eu quero que você faça no número 1. No número 2, ele pediu para representar esses pares ordenados que você encontrou aqui, ó, no meu diagrama de flechas, que são essas bolinhas aqui do conjunto. Então, eu tenho o conjunto A, formado por 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B, formado por 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí você vai ligar o 0 quando x for 0, ó, né, ó, que é o conjunto A. Lembrando que eu acabei de falar. Quem que são os valores de x? São os valores do conjunto A. Então, do conjunto A, vocês vão representar esta aqui, ó. 0 e 1, 1 e 3, 2 e 5, 3 e 7. Então, para o primeiro é R. Vou pegar o 0 e vou ligar lá no 1, né, que é o primeiro par ordenado. Vou pegar o 1, vou ligar lá no 3, que é o segundo par ordenado. E vou ligar no 2 e lá no 5, né? Que é o terceiro par ordenado. O 3 e o 7 aqui tem na minha relação? Não, então eu não vou ligar, tá? Porque não tem o 7. A questão 2, a questão 2 não. Sim, a questão 2 tem a outra relação, a função S, né? E aí é só ligar esses pares ordenados aqui, ó. Quando x for 0, y é 1. Então, ó, para valores do conjunto A são x, para valores de B são y. Então, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3 e 3 e 4. Já a questão 3, eles pediu para representar esses pares ordenados aqui também no plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, ele já está aí para vocês. É só você fazer as bolinhas, né? Então, quando x for 0, y é 1. Então, bem em cima do 1 na reta y, eu coloco a bolinha em cima do número 1. Bem aqui em cima, tá? Porque ó, onde que está o meu x? Está aqui, ó. Meu x é 0. E o meu y? Está 1, ó. Então, eu projeto ele aqui em cima. Quando x for 1, y é 2, né? Quando x for 2, y é 5. Então, ó, eixo horizontal é x, eixo vertical é y. Então, ó, deitado x, em pé, valores de y. Então, quando o x está deitado, está aqui ó, no x, ó, y for 1, o y é quem? É 2. Então, você vai ligar lá nos dois pontinhos, tá? E na letra S, na relação S, também vocês vão fazer a mesma coisa. Quando x for 0, y é 1. Quando x for 1, y é 2. Quando x for 2, y é 3. Quando x for 3, y é 4. Então, aí vocês vão fazer as bolinhas para esses valores. Na questão 4, ele diz o seguinte.
relação R, ela é uma função? Em caso afirmativo, qual é o domínio, contradomínio e o conjunto imagem? A função R, esta função aqui, ó, esta aqui, y igual, esta relação aqui, 2x mais 1. Para esses valores, para A e para B, ela é uma função? Ora só, se eu tenho o conjunto A, que é valores para x, e o conjunto B, valores para y, como que eu vou classificar se ela é uma função, esta relação ou não? Os valores, todos os valores para x, tem que ter ligado para valores para y, lá no conjunto B, nessas duas relações aí. Só que está faltando um 3 aqui, sendo ligado lá no B, não tá? Então, isso já classifica esta relação como não é uma função. Então, vocês vão escrever que não. Pois existe um x pertencente a A, que é o 3, ó. Esse 3 está pertencente ao conjunto A. Ele não se relaciona com o y pertencente a B. Então, ele não está se relacionando com algum valor de B. Então, se ele não relaciona com o valor de B, então esta relação R, ela não é uma função, tá bem? E a questão 5, ele está perguntando se S é uma relação, se ela é uma função. Ela é uma função sim, ó. Os valores de x todos estão ligados nos valores de y que pertencente ao conjunto B. Olha só, todos estão ligados. Então, você vai olhar se ela é uma função ou não, esta relação, aqui no conjunto de partida. O conjunto A está partindo. Está ligando lá todos? Se está ligando, sim, então ela é uma função. E aí você vai achar o domínio, o contradomínio e a imagem. O domínio são todos os conjuntos de partida. São todos os valores para x. Então, se todos os valores para x, então é todo o meu conjunto A. Então, é 0, 1, 2 e 3. Ó, 0, 1, 2 e 3. O conjunto contradomínio são todos os conjuntos dos valores de B. Tá? Então, esses daqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, são todos os contradomínio. São os valores que recebem conjuntos de A, né? Uma relação ali. E a imagem, né? Quem que são as imagens? A imagem são esses valores aqui, ó. São os valores que estão ligados a um x pertencente a A. Então, se eu tenho um valor de A, um valor de x, e ele se relaciona com o valor de y pertencente a B, então esse valor de B, que se relaciona com A, é a imagem. Então, quais são os valores de B que estão se relacionando com A? É 1, 2, 3 e 4. Então, esses são a minha imagem. Então, nem tudo que está no contradomínio é a imagem, tá? Pode acarretar que sim, mas tem exercício que vai dar não, tá bem? O conjunto, o 6, ele fala o seguinte: seja R pertencente aos reais também, a função que cada número real associa a soma do seu quadrado, a soma de seu quadrado, com o seu triplo, determine. Então, eu tenho um número, certo? A soma do seu quadrado com o seu triplo, ele vai ter que dar um valor. Então, se eu tenho na letra A, f de 2 para x igual a 2, ó, f de 2, então a soma do quadrado de 2 mais o triplo de 2 vai dar um resultado. Então, eu faço isso daqui, ó. A soma do quadrado desse número, que é 2, mais somado com o seu triplo. Então, se o número é 2, então um triplo de 2 é 2 vezes 3, ou 3 vezes esse número. 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 3 dá 6. 2 mais 4, ou 6 mais 4 é 10. O número agora é 3, então a soma do quadrado de 3 mais o triplo desse número que é 3. Então, 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 3 dá 9. 9 por 9 dá 18.
A soma do quadrado da raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Então, quer dizer o que aqui? Que eu vou pegar a raiz e elevar ela ao quadrado, mais 3 vezes a raiz de 2. O quadrado aqui, ó, quando eu tenho raiz elevado ao quadrado, eu posso cortar S2 com o índice da raiz, que vai dar, que sobra só 2. Então, vai ficar 2 mais 3 raiz de 2 para aqui. E quando o número for x? Então, a soma de x ao quadrado mais 3 vezes x. Eu tenho esse número? Não, né? Então, ele só disse que é o número, né? Associa a soma do seu quadrado com o seu triplo. Então, o triplo é 3 vezes e o quadrado é só elevar esse número ao quadrado. A 7, 8 e 9 é para você construir o gráfico. E aí, a função será a mesma, tá? 2x mais 1. Só que o domínio, ele vai mudar. O domínio no exercício 7 é 0, 1, 2 e 3. Isso daqui, pessoal, a gente já fez aqui, ó. É a mesma função da função R, ó. Da relação R. Então, eu vou utilizar para 0, 1, 2 e 3. A gente já calculou. É 1, 3, 5 e 7. E aí, é só fazer o meu gráfico. Fazendo o meu gráfico, eu vou traçar uma reta nessas bolinhas aqui. Tá bem? Na questão 8, ele diz que o domínio é maior que 0 e menor que 3. Então, quem que é os valores maior que 0 e menor que 3? Ora, é o 1 e o 2, certo? Então, 1 e o 2 eu vou fazer aqui no meu gráfico. Horizontal é x, vertical é y. Então, eu tenho 1 é igual a 3, né? Que a gente já viu aqui, ó. 1 para 3 e 2 para 5. É a mesma função, então é só fazer o meu gráfico. E na 9 são todos os números reais. Se são todos os números reais, vai pegar tanto os negativos também quanto os positivos. Então, eu faço a minha tabelinha. Quando x é menos 2, o valor de y vai dar menos 3. Quando x for menos 1, o valor de y vai dar menos 1. É só substituir no lugar do x a função, tá? Ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 1 dá menos 3. Menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 1 dá menos 1. 0 vai dar 1, 1 vai dar 3 e 2 vai dar 5. Então, eu faço aqui o meu gráfico, tá? Ó, quando x for menos 2, y é menos 3. Lembrando, para a direita são os números positivos, para a esquerda são os números negativos. Para cima são os números positivos, para baixo são os negativos. Para a esquerda são os negativos. Então, esta é o gráfico da minha função, tá bom? Então, eu faço desse jeito aqui. E a número 10 é para vocês observarem o gráfico e ver qual é a relação que esses valores têm aqui no gráfico. Então, vocês vão analisar o gráfico e assinalar a alternativa. E a alternativa correta é a letra C. Em 1994, lá no gráfico, foi menor que a 10ª parte do que foi investido em 1990. Então, o valor que nós temos em 1990, a 10ª parte dele, ainda assim, lá em 1994, é menor do que essa 10ª parte do que foi investido em 1990. Então, esta é a minha resposta. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre a correção da atividade de maio. Faça as correções no caderno. E, se você não fez ainda a atividade, posta lá no Classroom que eu vou estar corrigindo, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.